o filho da lei e o filho da graça. Qual a intenção dessa mensagem? Qual foi o propósito dessa mensagem quando Deus direcionou para que viéssemos a ministrar aqui nesta noite? Essa mensagem ela tem um propósito, e o propósito dela é trazer conhecimento para você, conhecimento tal que você vai mudar de rota. Toda mensagem boa, vamos falar assim, mensagem foi boa, pastor, é uma mensagem que faz você refletir e mudar de rota. É uma mensagem que leva você hoje a, quando colocar, né, a cabeça no travesseiro, fala assim: amanhã eu quero assumir uma nova postura. E essa mensagem ela tem esse objetivo: ou você vai escolher ser filho da lei, ou você vai escolher a ser filho da graça. E em Lucas, no capítulo 18, a palavra, a partir do verso 18, começa assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Agora nós vamos para uma outra leitura que se encontra em Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Entrando em Jericó, atravessa Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele pequeno de estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando por cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. São 2 textos seguidos na palavra de Deus, capítulo 18 e capítulo 19. Porém, eles não aconteceram um atrás do outro assim. Um aconteceu num dia e o outro aconteceu num outro momento. Se eu não me engano aqui, uns 2 dias depois. Mas essa história, ela apresenta 2 personagens, né? O jovem rico, que não tem nome, e Zaqueu. Os 2 eram muito ricos. A Bíblia diz que o jovem rico, a epígrafe aí na sua Bíblia, você vai ver aí, o título é o jovem rico. Riquíssimo, ele era riquíssimo. E Zaqueu também era um homem rico, muito rico, maioral dos publicanos, um
trabalhava na Receita Federal, cobrador de impostos, muito rico, os dois. O jovem rico, a gente vai tratá-lo como o filho da lei, e Zaqueu, o filho da graça. São duas propostas, dois homens com duas atitudes, um baseado na lei e o outro baseado na graça. O filho da lei, o jovem rico, e o filho da graça, Zaqueu. E quais são as diferenças entre eles, né? É aí que eu quero que você fique ligado. Eu sei que não vai dar tempo, vai ser um mistério aqui tremendo. Deus vai trazer à minha memória aqui aquilo que é mais importante para que você possa sair daqui com uma atitude de filho da graça ou filho da lei. Você vai ter que escolher. Fazendo aqui mais uma vez, né, propaganda aí, né, exortando os irmãos. Exortar é chamar a atenção de forma agradável, né? Exortando os irmãos a se matricular no curso de maturidade, porque lá no curso de maturidade a gente vai ver o caminho de Jesus e o caminho de Lúcifer. Qual era o caminho de Jesus? Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se, assumindo a forma de servo, né? E veio aqui nos servir, sendo ele Deus. Qual era o caminho de Lúcifer? O caminho de Lúcifer, não sendo ele nada, quis ser maior que Deus. Um voltado para a justiça própria e o outro voltado, meu irmão, para buscar o favor de Deus. É isso que a gente vai aprender aqui. Que caminho que você quer seguir? Que filho que você quer ser? Essa é a pergunta que não pode sair da sua mente até o fim dessa mensagem. Qual é a primeira diferença entre o filho da lei e o filho da graça? Primeira diferença é justiça própria. Justiça própria, irmão. O que é isso? É você achar que é bom o suficiente, não precisa de ninguém mais, não precisa de Deus, para que você possa alcançar alguma coisa da parte do Senhor Jesus. Qual foi a pergunta que o jovem rico fez? Senhor, o que eu faço para alcançar a salvação? Ele estava cheio de justiça própria, porque o Senhor Jesus, sendo um Deus, né, poderoso, um Deus sábio, né, que estava tentando levá-lo a entender que não é pelo que você faz que você vai alcançar a salvação, e sim pelo que Jesus fez. A justiça própria, ela leva o homem a crer naquilo que ele faz. Tudo que eu tenho é porque eu faço, é porque eu busquei dessa forma. Vou te dar um exemplo. Uma vez chegamos, o Natan era muito criança, pequeno, né, tirou um 10. Aí eu falei, filho, graças a Deus que você tirou um 10. Ele, graças a Deus não, pai, graças a mim que estudei. Eu falei, meu filho, vem cá, deixa eu te explicar. E não é bem assim. Deus, a gente atribui a glória sempre a Jesus. Se você atribui a glória em tudo que você faz, em tudo que chega às tuas mãos como bênção, se você atribui a glória de Deus, a graça de Deus, você é um filho da graça. Mas se você atribui ao seu merecimento, o meu empenho, a minha forma de agir, você não está sendo um filho da graça. Para ser um filho da graça, você não pode estar com a sua vida baseado na justiça própria. Aí o Senhor pergunta para ele, você sabe os mandamentos? Aí ele, eu sei os mandamentos, Senhor. Eu sigo os mandamentos desde que me entendo por gente. E nós sabemos, irmãos, que para alcançar a salvação, ninguém será justificado pela lei. Os mandamentos eram a lei. Ninguém vai ser justificado pela lei. Não tem como. Se eu consigo cumprir a lei, Jesus não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Olha o que diz, isso não está aí não, vou ler para você aqui, se for ágil aí, Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele. Quem? Diante de Jesus.
por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Só a parte A desse versículo: ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. É por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. E esse rapaz aqui, esse jovem rico, ele achava que iria ser justificado, porque ele cumpriu os mandamentos. Mas ninguém poderia cumprir. Ele mesmo estava dando uma resposta de que ele não sabia que não estava cumprindo. A gente vai até bem. Não matarás. Eu nunca matei ninguém. A glória a Deus. Poxa. Não adulterarás. Pô, beleza. Também estou dentro. Mas quando chega, não cobiçais aquilo que é do outro, não cobiçais, ninguém passa por esse crivo, irmãos. Então a primeira diferença que a gente vê é a justiça própria. O jovem rico simbolizava aqueles que viviam debaixo da lei e do merecimento. Seu jovem rico é o que vive debaixo, e o que vive debaixo dessa lei, irmãos, quem vive debaixo da lei do merecimento, nunca está satisfeito, sempre está se acusando. Poxa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Há sempre uma acusação. Quem vive na lei do merecimento, quando alguma coisa dá errado, a acusação já vem direto. Meu Deus, o que eu fiz agora? Agora vamos para Zaqueu. Zaqueu, Jesus entrando em Jericó, passei lá, tirei foto lá na árvore, achando que aquela árvore não é mais a árvore que Zaqueu passou, pastor Chico. Mas eu tirei foto com ela mesmo assim, lá em Jericó. Zaqueu, irmãos, ele já foi um homem que não tinha justiça própria nenhuma, simplesmente pelo fato dele falar assim: rapaz, só de ver Jesus de longe, porque de perto eu não tenho condições, eu não tenho nenhum mérito para chegar perto de Jesus, eu então vou subir na árvore aqui e vou dar uma olhadinha de longe. Só aí ele já demonstrou que não tinha justiça própria. Ele não tinha condições nenhuma, e as pessoas lembravam, porque Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, né, que os romanos terceirizavam ele, que ele era judeu, e os romanos terceirizavam para cobrar impostos. Além dele ser um cobrador de impostos, ele cobrava além, ele ia além. Se valia 12 o imposto, ele cobrava, se valia 8, ele cobrava 12 e repassava simplesmente 8 para Roma, ficava com uma parte. E ele era tipo um gerente, né, um diretor dos demais. Então ele ganhava daquele quem ele cobrava e ganhava dos outros que estavam subordinados a ele. Muito rico. E ele não teve nem essa pretensão. Quando se aproximou de Jesus, voltou para casa sem nada, mas aquele que entendia que não tinha nenhuma justiça sobre ele, Jesus o convidou para fazer ter um bate-papo, um jantar na casa desse homem. Olha só, irmãos, quando você se aproxima de Deus, achando que tem condições, que merece, que canta, que prega, que pula, achando que pode, que tem algo para receber pelo seu merecimento, você volta de mãos abanando. Mas quando você se aproxima de Jesus, dizendo: Deus, nem perto do Senhor posso chegar,
o Senhor olha para você com um olhar diferente, irmãos. Deus olha para você de forma amorosa. O que confia na justiça própria não recebe nada. A justiça própria não pode nos qualificar para nenhuma bênção de Deus. Nenhuma bênção de Deus é qualificada pela justiça própria. Se você confia no seu merecimento, não vai alcançar nada de Deus. Não é para dar glória, mas se você confia na justiça do Senhor, naquele que morreu por você, você vai alcançar grandes vitórias. Tinha um irmão, um amigo, um irmão nosso aí, não é dessa igreja não, de outra igreja, que ele se achava muito justo. Ele se achava o melhor de todo, cumpridor de toda a lei de Deus. Quando ele era abençoado, ele dizia: Deus me abençoou porque eu sou fiel. Já viu gente assim? Não. Quando ele tinha uma oração respondida, ele dizia assim: Deus respondeu porque eu tenho fé. Eu sou um homem de fé. Até que um dia, ele estacionou o carro dele numa rua, perto de uma árvore, deu um temporal, a árvore, pá! Ia lá a árvore lá. Caiu em cima do carro dele. Sabe o que ele fez? Revoltado, ligou para o pastor. Pastor, quero falar com o senhor. Tem alguma coisa de errado nessa igreja? Não era com ele não, meu, porque ele era bom demais. Essa é a atitude, irmãos, daquele que vive baseado nos seus méritos pessoais. Quando quando alguém vive baseado nos seus méritos pessoais, ele quer achar o erro nos outros. Ele quer achar uma base bíblica para justificar aquilo que está acontecendo, mas ele não é o errado. Justiça própria. Mas aqui vai um segredo. Qual é o problema da justiça própria? É o julgamento. O problema de quem se acha bonzão é o julgamento. Se você chegar perto dessa pessoa e falar assim: irmão, eu estou com um problema aí, fim de ano, meu Deus do céu, gastei o meu dinheiro, estou endividado. Aí ele fala assim: está endividado? Está orando? Está jejuando? Está cumprindo os seus propósitos para qual Deus te chamou? É por isso que você está passando por esse problema. Esse é o problema. Quem vive na justiça própria, quando o outro está passando por uma dificuldade, ele já quer achar um motivo. Está passando por isso, é por isso, começa a te acusar. Não dá para se aconselhar com esse tipo de gente. Até o dia em que o problema é com ele. Quando o problema é com ele, aí muda o negócio. Porque quando ele tem um prejuízo, ele não aceita, porque ele se considera 100%. Na Bíblia tem um pessoal assim, irmãos, que quando eles plantavam hortelã, lá, minha irmã tem uma hortinha lá de hortelã. Eu não sei porque que o hortelã é caro assim, porque você só usa 2 folhinhas, mas o cara quer te vender um monte. Eu falei: rapaz, eu só vou botar 2 folhinhas no abacaxi, aquele negócio rende. Mas os fariseus pegavam e tiravam o dízimo do hortelã, ficava contando, 100 folhinhas, agora eu vou tirar 10. Até da hortelã eles davam o dízimo. Aí quando o problema vinha para cima dele, ele falava assim: não, Senhor, eu dou o dízimo de tudo, eu sou fiel. Justiça própria, irmãos. Tire essa acusação do teu coração. Zaqueu, ele chegou a Deus e falou: Deus, muito pelo contrário, além dele não dar nada, ele ainda tirava dos outros.
mas ele viu a graça do Senhor Jesus. A sua atitude, ela tem que mudar, a sua postura, ela tem que mudar. Eu não estou falando que você não tem que contribuir, não tem que entregar o seu dízimo. Muito pelo contrário, isso é o mínimo que você pode fazer. A segunda diferença entre o filho da lei e o filho da graça é o quebrantamento diante do Senhor. Isso aqui é tremendo. Eu vou até resumir aqui. O que é o quebrantamento? O quebrantamento é quando a pessoa se vê no erro e quando alguém vai corrigi-la, vai dar uma instrução em amor, a pessoa abaixa a cabeça e agradece. Mas quem não tem quebrantamento, tem um pescoço duro, não reconhece o erro. Quebrantamento diante do Senhor. O jovem rico, que é o filho da lei, o Senhor, quando chegou, meu irmão, de perto dele, que ele falou, eu cumpro todos os mandamentos. Você cumpre todos os mandamentos? Aí eu cumpro desde pequeno. Aí o Senhor Jesus faz essa pergunta para ele. Como quem diz assim, tem certeza que você cumpre todos os mandamentos? Porque Jesus, irmãos, ele não é acusador não. Acusador é o diabo. Vem comigo um pouquinho lá para o jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor Jesus chegou. Hoje eu brinquei com a Hana. Eu lembrei de Deus brincando com Adão lá no jardim do Éden. A Hana se escondeu de mim. Aí ela estava ali atrás daquela cadeira vermelha, a Renata sentada ali. Eu falei, cadê a Hana? A Hana sumiu. E ela estava ali atrás do banco vermelho, como se a gente não soubesse. Quando o homem pecou, Deus, ele chegou lá no jardim do Éden. Tu acha que alguém tem condições de se esconder de Deus, irmãos? Ele não chegou lá, Adão, cadê você? Por que você fez isso, Adão? Mas Deus chegou lá com educação. Como Deus fez com esse homem aqui. Tu cumpre todos os mandamentos? Desde pequenininho, senhor. Bom mestre, bom mestre. Aí Jesus falou assim, bom rapaz, só tem um que é Deus. Sabe o que Jesus estava esperando dele? É mesmo, Jesus, bom só tem um, porque eu também não sou bom não. Mas ele não falou nada. Não tinha quebrantamento nenhum, irmãos. O pescoço duro. Bom só tem um, Jesus falou para ele. O que ele faz? Fica quieto. Assim, um deve ser eu e Deus deve estar, estamos sentados no mesmo banco. Jesus esperava dele o quê? É mesmo, Senhor. Bom só tem um. Porque Jesus estava ali dando dica para ele. Dando dica. E quando eu vi, eu falei assim, Deus, eu tenho essa característica. Que as pessoas falam assim, o pastor não chama a atenção. Eu fico dando dica, varão. É mesmo, varão. Tu é tremendo, tu é bom, hein, rapaz. Puxa, tu sabe tudo da Bíblia, já leu ela 200 vezes, não foi? Não, ele só leu meia página do Novo Testamento. E fica querendo falar doutrina. Eu falo, varão, é mesmo, varão, é isso mesmo? Eu fiquei feliz que eu me identifiquei com Jesus nessa parte aqui. Mas o que Zaqueu faz, irmãos? Vamos voltar agora para Zaqueu. Vou terminar na hora certinha, fica tranquilo. Zaqueu, sendo um homem público, um homem que trabalhava. Quem trabalha cobrando imposto, cobrador de imposto hoje é o que mesmo? Da Receita Federal? Fiscal. Quanto é que ganha um salário de um fiscal? Um fiscal hoje é uma pessoa bem sucedida, de classe média alta para cima? Hã? Um cara bom, né? Anda
bonito, arrumado, só pelo fato dele subir numa árvore, ele já estava demonstrando algo de bom. E Zaqueu Jesus chega para ele e fala: Zaqueu, hoje eu vou, desce depressa que hoje eu vou jantar na sua casa. Zaqueu, ele na mesma hora: Senhor, eu fico imaginando a mulher de Zaqueu, cara, nessa hora. Se ele pudesse pegar o celular, que ele deveria ter celular, esse camarada hoje tem celular, ele passou um fio assim, ó, avisa lá a dona Zaqueu que Jesus vai almoçar na minha casa. Puxa vida, ela já ia falar: mas não tem nada, é assim na hora, porque Jesus não marcou, ele falou: desce daí que hoje eu vou na tua casa. A mulher dele já falou: mas vai trazer Jesus aqui não tem nada. Não é só Jesus não, hein, tem mais 12. Meu Deus, que prova. Eu não faço mais isso não, depois de 23 anos de casado, a gente, se fizer um negócio desse, a gente já leva logo o frango já com as batatinhas coradas, já leva da rua, para não ter problema em casa. Irmãos, esse jovem aqui, rico, ele poderia ser o 13º discípulo de Jesus, sabia? Jesus não estava preocupado com o dinheiro dele. Os irmãos eu vou chegar nesse terceiro tópico, mas me veio à memória aqui, só para eu não esquecer. Todos os irmãos que chegaram aqui em cima, o pastor, na hora de batizar vocês, o pastor André, o pastor Alexandre chegou e falou assim: olha, para ser membro do Pão da Vida, vende tudo o que você tem, só então vai poder ser membro do Pão da Vida. A gente fez isso. Jesus também não estava preocupado com o dinheiro dele, porque Jesus chegou para ele e falou assim: olha, então você cumpre os mandamentos? Eu cumpro. Então vai lá agora, vende tudo o que você tem e dá para os pobres e me segue. O que ele fez? Ficou triste e foi embora. Se ele fica triste e fala assim: Jesus, isso eu não consigo não. Jesus ia falar o que para ele? Eu sei que você não consegue, vem cá rapaz, fica comigo aqui que eu vou te ajudar. Eu só queria ver como é que está a disposição do teu coração. Já que eu comecei a falar antes do tópico, vamos lá para o tópico. Tópico 3. O filho da graça tem atitudes em relação aos seus bens diferentes do quem é filho da lei, porque os dois eram ricos. Os dois eram ricos. Uma passagem também, irmãos, que ela é libertadora para nós. Mas veja a atitude de cada um deles. Um ficou como? Triste, porque ele era riquíssimo. Ele não era só rico não, ele era riquíssimo. Olha, Zaqueu também era riquíssimo, varão. O filho da lei, ele tem uma atitude diferente do filho da graça, em relação aos seus bens, em relação ao seu dinheiro. Tem diferente. Por quê, pastor? Porque o jovem rico ficou triste e foi embora. O que Zaqueu fez? No meio do jantar, ele estava ouvindo Jesus, apaixonado por Jesus, a graça chegou à casa dele, porque as duas histórias falam de salvação, irmãos. O jovem rico começa a sua história: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Zaqueu, hoje convém jantar na sua casa, porque a salvação chegou na tua casa, Zaqueu. Os dois está falando de ganhar a alma deles, a vida deles, o coração deles. Não tem a ver com dinheiro. Mas um ficou muito triste e foi embora.
Jesus falou, vai, vende tudo que você tem. Jesus deu uma ordem para ele, pediu a ele. Mas para Zaqueu, Zaqueu falou assim, Senhor, eu vou vender metade dos meus bens. Jesus não perguntou, não pediu. Mas conforme Jesus conversava com ele, ele se levantou daquele jantar. Eu fico imaginando essa cena. E Zaqueu falando, olha, Jesus, eu vou vender metade dos meus bens e vou dar para os pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. Preste atenção, irmãos. O filho da lei, quando o pastor fala assim, olha, irmãos, nós precisamos comprar uns ventiladores. Aí você pede a ele, tem que pedir a ele. Aí ele fala assim, poxa, mais uma vez, com ventilador toda hora. O filho da graça, ele fala, pastor, nós estamos precisando de ventilador. Eu quero doar 2, eu quero doar 3. O filho da lei, ele fica ali mesmo, Jesus mandando, rapaz, tem que trazer. Olha, trazei todos os dias uma casa do tesouro. Ele fica remoendo, fica triste. O filho da graça, ele está querendo contribuir, sem pedir. Você quer servir? Quer ser qual, irmãos? Quer ser um filho que vive baseado naquilo que você faz? Você quer ser um filho que é de pescoço duro, que nunca está errado, você sempre está certo? Não, pastor, eu que estou certo. Sabe que Provérbios diz que no coração do homem está sempre certo? Sabia, Vitor? O coração do homem está sempre certo. Aí chegou um sábio para reclamar uma causa. Não, porque ele fez isso, ele não deveria ter feito isso. Aí o sábio falou, você está certo. Aí o outro lado da história veio. Olha, o fulano, ele não deveria ter feito aquilo. Não é que você está certo? Aí um terceiro estava vendo a história, falou, mas, sábio, quem é que está certo? Você falou que o outro está certo, que o outro lá está certo. Mas não é que você está certo, cara? Quem tem o pescoço duro está sempre certo. Tem um pastor amigo meu que a esposa dele falou assim, você precisa procurar um psicólogo, porque você está sempre certo. Aí eu falei, eu não vou buscar um psicólogo, porque eu estou certo. Ela bota a saia assim, faz assim, um amigo aqui, você precisa procurar um psicólogo. Aí outro dia, o carro assim mal estacionado, Leandro, o rapaz passou, o motoqueiro passou, aí estacionado errado. Aí, rapaz, isso aqui, o retrovisor aqui, você está certo, como quem diz assim, o carro teu está na rua, você está certo. Aí a esposa fala assim, tá vendo? É preciso alguém que nem te conhece para falar que você está certo. Tem esposa assim, aqui que fala para o marido que vive nesse processo, aí vem outra pessoa de fora e fala a mesma coisa, ele eu vou mudar. Vou mudar. Que filho você quer ser, meu irmão? Filho da graça ou filho da lei? Se coloque de pé, que eu vou estar orando por você. Aqui eu quero que você agora não converse, porque é um momento de
luta aí no teu coração. Que filho que você quer ser, meu irmão? Você quer depender totalmente de Deus, da glória de Deus? Eu vou te contar uma última ilustração para que você entenda o que Deus quer falar com você. Você já evangelizou alguém que quando você evangelizou ele fala assim: não, pastor, eu não preciso disso não, eu sou bonzinho, eu não bebo, não fumo, eu pago minhas contas em dias, eu não preciso disso aí não, de igreja não, eu acho muito legal o que o senhor faz. Irmãos, só tem duas formas de entrar no céu, duas. Ué, pastor, não era uma só? Não, tem duas formas de entrar no céu. Uma é você cumprindo a lei certinho, estou aqui, eu entro no céu. E a outra é você chegar assim, ó, vou pegar um pouquinho d'água aqui, só um pouquinho, você chegar no céu, na porta do céu, aí vai estar lá o Senhor lá, e aí? Aí o certinho, tem alguém que conseguiu cumprir a lei? Não. Aí você não fala nada, você só mostra assim, ó, o sangue do cordeiro. Aí você mostra o sangue assim, ó, e é o sangue, pode entrar. Só tem duas formas, irmãos, de entrar no céu: ou você sendo certinho, que ninguém conseguiu, ou pelo poder do sangue. Não tem outra forma de alcançar a vida eterna. Não precisa nem falar nada, é só mostrar o sangue. Quem tem a marca do sangue do cordeiro aqui, dê um glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, o céu está garantido para você. Você é filho da graça, você já escolheu o lado em que você quer servir. Mas pastor, eu sou bonzinho, eu faço tudo certinho. Quando chegar no céu, tu vai falar o quê, cara? Chegar na porta do céu, se você não tiver a marca do sangue, você não entra, meu irmão. O primeiro é segundo a lei, o segundo é pela graça. O primeiro confia na sua justiça própria para receber a bênção. O segundo confia na justiça do Senhor, diga eu. O primeiro é incapaz de se quebrantar, porque se acha bom. O segundo é capaz de subir numa árvore para ver Jesus de longe, diga eu. O primeiro ama mais os bens do que o Senhor. Ele prefere perder a vida eterna do que se dispor dos seus bens, porque não teve a revelação da graça. O segundo torna-se generoso por causa da salvação. Recebe a bênção de Abraão em sua vida e se volta para Deus. O primeiro, Jesus pede e ele não dá. O segundo, Jesus não fala nada e ele espontaneamente se torna um liberal. Que filho você é, meu irmão? Você é filho da graça? Todos aqui são filhos da graça? Então, vamos adorar o Senhor, meu irmão, com muita alegria nessa noite.